Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa casa. Espero que todos estejam bem. Vamos então nesse momento agora ficar calmos, descontraídos, para que possamos ter um estudo muito bom e proveitoso. Hoje nós temos aqui o nosso amigo José Roberto e ele trouxe o tema de observar os pássaros do céu. Eu vou ler agora um preparo, tá? Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mar alto. E quando acabou de falar, disse ao Simão: faz este o mar alto e lanças as nossas redes para pescar. Está em Lucas. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhe reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne, quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes no abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente em laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando ao nosso Pai de infinita misericórdia e ao Mestre Jesus, o nosso irmão maior, a permissão para darmos início à reunião dessa tarde de sábado. Senhor, abençoa-nos com o seu amor, com a sua misericórdia. Intua o nosso irmão José Roberto, para que ele consiga, na hora da dor, do desespero, não esquecemos que Jesus está em todo lugar, assim como nosso Pai. Não esquecemos de pedir a Ele, de lembrar sempre o quanto Ele é infinitamente misericordioso. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pela permissão e vamos dar início à reunião dessa tarde. Obrigada. Pode, Zé, começar. Boa tarde. Sempre com muita alegria a gente retorna a essa casa e pedindo sempre ajuda dessa espiritualidade amiga que se encontra, para que a gente possa ter uma tarde de paz, de harmonia, de entendimento e de compreensão. Como o colega falou, o tema de hoje é observar os pássaros do céu. É uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25. Ele traz uma mensagem que
vale a pena a gente avaliar porque ela está muito atual. Né? Nós sabemos que hoje a maioria das pessoas passam por seus problemas, sejam eles de depressão, quando estão presos a alguma coisa no passado, ou sejam problemas de ansiedade, que tem a ver com algumas preocupações em relação ao futuro. Então vamos ver como é que Jesus falou para a gente poder desenvolver aqui, né? No versículo anterior, Jesus começa assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Vai ver que ele começa: não andeis ansiosos. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele segue: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós mais do que eles? Então, Jesus está falando para a gente ter um comportamento com menos preocupação com o futuro. Né? Quando Kardec analisa essa passagem no capítulo 25, Buscai e Achareis, Kardec coloca assim: se a gente interpretar ao pé da letra da passagem, a gente vai achar que ela é praticamente a negação da providência, negação do trabalho, negação do progresso. Né? Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que a gente precisa confiar. Que os pássaros não se preocupam se vai ter comida, eles apenas procuram. Né? Jesus termina esse capítulo assim: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão dadas de acréscimo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si. E aí ele coloca uma frase assim, muito interessante: olha assim, a cada dia basta o seu mal. Então Jesus está dizendo para a gente que cada dia basta o seu mal. Hoje já temos o mal de hoje, não vamos trazer o mal de amanhã para hoje. Né? A gente precisa lembrar que estamos num mundo de expiação e provas. Um mundo ainda onde o mal predomina, a doença. Nossos corpos são corpos sujeitos às doenças. Então, se a gente está nesse mundo, significa que a gente precisa estar nesse mundo. E aí a gente vai viver e se sujeitar a tudo que tem neste mundo. Então, a gente precisa saber que muitas das nossas dificuldades, do nosso sofrimento, faz parte dessa caminhada. A gente precisa estar atento. Né? Nesse sentido, quando ele se refere ali ao mar alto, né, das preocupações, das dificuldades, né? Os próprios pescadores daquele momento tinham passado a noite inteira sem conseguir nada. E aí quando Jesus manda que lance a rede em tal lugar e ela volta cheia, porque Jesus tinha o dom, né, da dupla vista, ele conseguia enxergar onde as pessoas normais não enxergavam. Mas a mensagem era mais para poder também trazer a fé. Nessa passagem de Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus estava o quê? Com a sua doçura, com a sua sabedoria, estava estimulando que a gente tenha confiança, tenha fé, tenha esperança, para que a gente possa passar e não trazer preocupações do futuro para o dia de hoje. A gente sabe que diante das situações do nosso dia a dia, às vezes a gente está preocupado com um problema de saúde, né, com o resultado do exame, com o problema que o ente querido está passando,
um problema de relacionamento, um problema de... Não falta problema. Não falta problema. Ele até chega a comentar ali, como a gente está nesse mundo, a prova vai estar sempre presente. E se as dores ainda não chegaram, ela pode chegar mais na frente. Por isso que ela deu. A gente precisa lembrar sempre, por mais que a gente venha numa casa espírita, por mais que a gente assista palestras, assista lives, leia livros, a gente esquece de que somos espíritos e que estamos momentaneamente no corpo. E que nossos entes queridos também são espíritos, que estão tendo mais uma oportunidade como nós. E que essa não é a primeira das nossas encarnações, que significa que já tivemos várias desencarnações. E por que a gente não gosta nem de falar disso? Então a gente precisa estar atento. Somos realmente. A doutrina dos Espíritos, ela traz para a gente o esclarecimento sobre essas questões existenciais, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Não é? Somos espíritos, viemos do plano espiritual, vamos retornar ao plano espiritual, estamos aqui para evoluir. Mas no momento ainda que a gente se encontra, ainda estamos aqui para aprender, porque somos crianças espirituais, estamos aqui para reparar, né? E uma vez evoluindo, chegando ao estado de purificação, a gente não vai mais precisar encarnar. Mas a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia, trabalhar o desapego. Eu, quando falo em apego, desapego, eu gosto sempre de lembrar quais são as últimas 3 letras dessa palavra. É o ego. A gente precisa ser menos egoísta. Meu filho, a minha mulher, a caminhada nesse mundo que estamos. Então, diante de um possível problema que possa estar acontecendo, vamos buscar trabalhar com esse entendimento, com essa compreensão. Não quer dizer que não vai doer. Vai doer. Mas a gente vai conseguir, pelo menos, passar sem sofrimento e conseguiram resolver e conseguiram passar. É aí que a gente tem que buscar força, numa boa leitura, numa música, pensamento positivo, né? Para que a gente possa enfrentar, né? E os outros. Passou a registrar em um caderno 3 motivos de gratidão por dia: o sorriso do filho, a gentileza de um colega, a prece que recebia. O resultado foi que, mesmo nas quimioterapias, mantinha serenidade contagiante. Hoje, curada, organiza grupos de apoio a pacientes oncológicos, usando da sua história para inspirar confiança na vida. Então, ou seja, todos nós podemos passar por dificuldades, passar por problemas, mas como que a gente enfrenta, como que a gente lida? Então, buscar essas inspirações ajuda. Saber que a gente não é o único que está atravessando essa dificuldade. A gente lembra que aí no início do ano passado, aquelas enchentes lá no sul, né? Quantas pessoas perderam seus bens, né? Sua casa. Então, uma família que perdeu a casa na enchente, né? Ela tinha 2 filhos, né? E aí, qual foi a atitude? Eles passaram a dormir num ginásio, né? Mas todas as noites faziam uma roda de oração agradecendo por estarem vivos. Gratidão. Decidiram ajudar outros desabrigados, mesmo tendo pouquíssimo. O resultado foi que essa postura chamou a atenção da comunidade. Voluntários se mobilizaram,
arrecadaram materiais e reconstruíram não só a casa deles, mas de diversos vizinhos. A solidariedade, ela contagia. E a gente sabe que nesses momentos de catástrofe, né, desperta no ser humano a vontade de ajudar. E o casal costuma repetir: a água levou as paredes, mas Deus manteve o lar. A água levou as paredes, mas Deus manteve o lar. Uma história que é muito comum, a gente vai encontrar nas famosas Paralimpíadas. Lembra? Jovens, né, atletas, muitos passaram por algum problema de perda de membros, né, e encontra no esporte a forma de resistir e vencer. Não vencer ganhando medalha, não, vencer aquela situação, né? Então tem um caso aqui de um ciclista amador que sofreu um acidente e perdeu parte da perna direita. Após o choque inicial, ele conheceu o paraciclismo, abraçou a causa da inclusão esportiva e adotou como lema: se eu não puder pedalar como antes, pedalarei de outro jeito. Resultado: tornou-se competidor paralímpico, palestra em escola sobre superação e diz que a prótese é um troféu de coragem. Testemunha que a maior vitória não foi voltar a competir, mas aprender a confiar na providência, mesmo quando o corpo mudou. Gente, é tanta coisa que a gente pode se inspirar para enfrentar as nossas dores, as nossas dificuldades. Tem uma aqui que é o bombeiro que sobreviveu ao desabamento. Durante o resgate, parte do prédio cedeu, deixando-o preso sob os escombros por horas. Qual foi a sua atitude? Para não entrar em pânico, ele ficou recitando mentalmente o Salmo 23 e pensou em cada pessoa que já havia socorrido. Prometeu que, se saísse vivo, contaria a sua história para inspirar esperança. Foi resgatado com vida, precisou de fisioterapia longa, mas voltou à corporação como instrutor de gestão emocional em emergência. Nem sabia que existia isso. Gestor, né? Como é que é? Instrutor de gestão emocional em emergência, porque as pessoas, né, precisam de suporte espiritual, né? Foi resgatado com vida. E nas palestras ele repete, olha a frase dele: quem confia, respira. Quem respira, pensa. Quem pensa, acha saída. Então, se a gente não confiar, a gente não pensa. Se a gente não pensa, a gente não acha saída. Sem respirar, né? Tem uma outra aqui. A viúva e o jardim comunitário. Após perder o marido para a Covid-19, Dona Lúcia entrou em luto profundo. Quantas Dona Lúcia nós sabemos que existe por aí, né? Um amigo sugeriu que ela cuidasse de um terreno baldio. Plantou flores, verduras e herdou mudas do marido, que era jardineiro. Convidou os vizinhos para dividir a colheita e batizou o espaço de Horto da Esperança. O jardim virou ponto de encontro e terapia ao ar livre para moradores. Ela reconhece: cultivar a terra curou meu coração. Enquanto planto, percebo que a vida renasce em mim também. Então vocês veem que são muitos exemplos que a gente pode mostrar, pode encontrar, que possa
trazer para a gente uma motivação para enfrentar as dificuldades. A ansiedade é um mal do céu. Se a gente não pensar, a gente se deixa envolver. Nós que participamos da Casa Espírita, que estudamos as obras, livros dos Espíritos, a gente sabe que a gente está em volta de uma testemunha de Espíritos que se sintonizam conosco em função das nossas vibrações. Nós somos uma antena que transmite e recebe. Kardec, numa das questões do Livro dos Espíritos, ele pergunta: como que eu posso saber se o pensamento é meu ou é de algum espírito? Ele diz lá que o primeiro é sempre nosso, o segundo pode ser ou não. O que significa? Significa que nós podemos ser influenciados, e somos. Porque na questão do qual ele pergunta se somos influenciados, ele diz que os espíritos respondem que somos muito mais do que a gente imagina, que normalmente são eles que nos dirigem. Então quem é que a gente quer, por quem a gente quer ser dirigido? Então quando eu entro num processo de lamentação, de reclamação, de dor, eu atraio espíritos nessa mesma vibração, nesta mesma sintonia. E aí o primeiro pensamento foi meu de atrair, o segundo já são eles. Então às vezes você pode estar em casa passando por uma dificuldade, alguém chega e liga para você, porque a espiritualidade intuiu alguém a ligar para você, ou te passa uma mensagem: vamos tomar um passe, vamos lá na casa espírita, ou vamos lá na igreja assistir uma missa. E a pessoa diz: ah não, está ruim, está chovendo, está fazendo sol, está frio. É a espiritualidade inferior que está junto de nós. Espíritos que desencarnaram nessa sintonia de dor e sofrimento e não entendem que eles estão presos à matéria e que se aproximam por sintonia, por vibração. A gente já aprendeu isso. E por que a gente vai ceder, então, se a gente já sabe? Diante de uma situação, vamos reverter, vamos mudar a vibração, vamos fazer uma prece. Jesus dizia o quê? Orai e vigiai. Vigiar o quê? Os pensamentos. O que eu estou pensando? Eu pensei, eu atraí. Há muitos anos atrás, a gente ia numa reunião espírita lá no Mega, num centro de piada, alguns aqui devem conhecer. E ficava o dirigente encarnado, mas ali com a espiritualidade presente, né? E ele formava-se aquela fila de pessoas caminhando na direção dele. E ele falava assim, números assim, na ordem da dezena: 17, 21, 29. Eu não entendia o que era aquilo. Aí depois a gente entende que são os espíritos que a gente está levando para o centro espírita, que estão presentes em nós no nosso dia a dia. Porque quando eu não tenho paciência, eu atraio espíritos impacientes. Quando eu não tenho tolerância, eu atraio espíritos intolerantes. Quando eu faço uma palavra, falo alguma coisa desagradável, eu estou atraindo. E assim vai. Como é que é o nosso comportamento ao longo do dia? Ele é todo. Cada hora nós estamos passando por um momento. E cada momento nós estamos atraindo. E esses espíritos vão conosco. Muitos percebem em nós aquele vagalume. Aí alguns vai com ela. Você vai lá, você vai ser ajudado. E a gente funciona como médico, trazendo espíritos, e aqueles são socorridos. Então, muitos desses 17, 20 anos são socorridos também, quando querem e quando desejam. Então, a gente precisa estar atento com o nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E é dentro da nossa casa, principalmente.
com aqueles próximos, mais próximos, onde a gente é testado. Ninguém está dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa, com o conhecimento que a gente adquire, tentar colocar em prática. Saber que, muitas das vezes, vamos ser testados. Porque a gente está nesse mundo de expiação e prova. Eu não gosto muito de usar o termo expiação, nem o termo reparação, né? Que dói um pouco, né? Parece que incomoda. Eu gosto muito de usar, não sei se eu já falei aqui, o termo quitação. Porque é assim que a gente precisa enxergar muitas das dores, das dificuldades da qual a gente passa. Quando você faz aquela compra no cartão em 10 parcelas, que no mês seguinte você pega o extrato e olha uma de 10, aí no outro mês 2 de 10, 3 de 10, quando chega a 5 de 10, você já nem lembra o que você comprou. Mas quando chega a 10 de 10, qual é a sensação? Que ter isso, resolvi. É isso que a gente precisa encarar as dificuldades. Como foi uma escolha que fizemos em algum momento, uma compra que fizemos e que está sendo paga até ser quitada. Então eu acho mais dói menos pensar em quitação do que expiação ou reparação, né? Então, gente, esses exemplos, né, eles podem nos tocar de diferentes formas, né? Traz realidade, pode ser a nossa realidade. Então a gente precisa buscar isso, né? Então viver com menos ansiedade não significa ter uma vida perfeita, né? Significa confiar, agir com equilíbrio. A ansiedade, ela tira a paz. Então, menos ansiedade vai trazer paz interior. A lição dos pássaros, o que ela pode nos ensinar? Se a gente olhar para ele, a gente vai ver que eles não são ansiosos, né? Não estão preocupados com o dia de amanhã, né? E a gente precisa também tentar agir dessa forma, né? Precisamos também, né, praticar a gratidão, além da confiança. A gratidão é uma poderosa aliada na busca da cura divina, da cura do corpo, cura divina. Porque a gente aprende na casa espírita que o primeiro que adoece é o corpo espiritual. Ou ele já traz a marca, ou ele adquire nesta vida. Depois ela passa para o corpo físico. Da mesma forma que o tratamento espiritual, a cura espiritual, ela começa também pelo corpo espiritual. Então a gente precisa estar atento. Ao expressar gratidão pelas pequenas e grandes bênçãos em nossas vidas, abrimos espaço para que mais milagres possam acontecer. Então a gente precisa fazer assim uma reflexão, né? Uma reflexão. Será que a gente está vivendo com leveza? Como que estamos enfrentando as dificuldades, as situações do dia a dia? Seja ela de saúde, seja na relação, seja com o filho. Quantas pessoas hoje têm em sua família algum parente que estão envolvidos com drogas? Como enfrentar essa situação? Buscar ajuda, mas não se desesperar. São escolhas. São escolhas. Em relação à depressão também é uma escolha, né? Às vezes, em algum momento da vida, a gente teve que fazer uma escolha. E a opção uma era ruim e a outra era pior.
E aí você escolhe a ruim, que a pior deve ser pior do que a ruim, ou a ruim é ruim. Escolher a ruim, não é isso? E mais na frente a gente se arrepende. E aí vive o quê? Na culpa. Mas a culpa, o que ela faz? Ela paralisa, não é isso? O que Jesus falou? Perdoe. Né? Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Perdoar o próximo que te fez alguma coisa, ou seja, não guarde mágoa, não guarde rancor. Perdoe. Mas Jesus falou também, reconcilie com o seu adversário. O que significa isso? Peça desculpa. Se desculpe. E se perdoe. O auto-perdão é muito importante. Não adianta viver preso na culpa. Jesus disse que o amor cobre o quê? Uma multidão de pecados. Então ele deu o caminho, ele deu a pista. Vamos praticar o amor, vamos trabalhar no bem, vamos ajudar o próximo. Porque não basta arrepender, precisa fazer alguma coisa. E o amor atenua. No Evangelho, lá no capítulo 28 das preces, tem a prece para os arrependidos. E no finalzinho ele coloca assim, que uma boa ação anula uma má ação. Então não adianta ficar preso na culpa. Por isso que o perdão é importante. E principalmente o auto-perdão. A gente já aprendeu também que desencarnar é uma chata. Desencarnar na culpa, na mágoa, com ódio, não é legal. As mensagens dos espíritos superiores falam exatamente isso. Que a gente precisa se libertar disso. Para que a gente não torne um obsessor no plano espiritual e também não seja obsediado. Em vez de alimentar preocupações, alimentemos a confiança. Vamos acreditar, vamos ter fé. Deus é bom, Deus é justo. Ele não quer punir nenhum de nós. Mas é preciso que a gente aprenda. E no mundo que a gente está, às vezes a dor é que vai ensinar, porque a gente ainda é rebelde. Né? Não tem aquela historinha, quando não é pelo amor, é pela dor. Então às vezes é necessário. Em vez de correr atrás do acúmulo, busquemos a simplicidade. Jesus, na sua caminhada, ele falava tantas coisas, mas ele sempre pregou o quê? A simplicidade, a humildade e a caridade. Simplicidade, ao contrário da vaidade, né? Humildade, ao contrário do orgulho, e a caridade, ao contrário do egoísmo. Ele mostrou o caminho, já tem mais de 2000 anos, a gente ainda tem dificuldade, né? Em vez de reclamar, aprendamos a agradecer. E quando o medo bater, lembremos, Deus cuida de nós, como cuida também dos pássaros. Deus cuida de nós. Ele é misericordioso. Só depende de nós. Por isso que ele diz, Jesus diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Bata que uma porta se abrirá. Buscar e achareis. Então, ou seja, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? A gente poderia encontrar mais casos para a gente poder comentar aqui, dentro dessa linha da motivação, né? O mais importante é a gente entender que essas histórias vão servir para nos ajudar. A gente vai perceber que a gente não está sozinho nesse mundo, que não somos abandonados. Outras pessoas já estiveram passando por isso.
a gente poderia seguir no sentido de tentar concluir o que a gente pode buscar para a gente a partir de hoje. A gente quer continuar insistindo no sofrimento? Ou a gente quer algo diferente? A gente sabe que a gente vive tempos que são desafiadores, né? Mas essa mensagem de Jesus, ela é eterna. Quando eu observar os pássaros do céu, ele está dizendo: confia, tenha fé, tenha esperança. Tem uma musiquinha que é cantada nas casas espíritas que chama Um Novo Dia Virá. Depois vocês busquem essa música. Um novo dia virá. Vale a pena ouvir. Ela te fortalece. Que possamos viver com fé, com serenidade, com gratidão. Que saibamos fazer a nossa parte com responsabilidade, mas sem perder a paz interior. Toda vez que a gente estiver ansioso, a gente está sem paz. Vamos pedir ajuda ao mentor da casa, doutor Bezerra, ao nosso anjo guardião, ao santo disso, santo daquilo, não importa. Vamos procurar ajuda médica, né? Não vamos também deixar de tomar os remédios. O importante é não transformar a ansiedade numa doença. Deus nos sustenta mesmo quando não percebemos. A gente não percebe muitas das vezes o quanto nós já fomos abençoados. Quantas vezes Ele nos tirou do perigo. Quantas vezes? Ele sempre nos envia amparo, seja através de pessoas, de oportunidades ou de intuições. A gente sabe que tem um anjo guardião, mas a gente lembra de rezar para ele, de pedir, porque é ele que vai ser o intermediário. É ele que vai levar para Jesus, para o doutor Bezerra, seja para quem for. Porque ele que está comprometido conosco. E a gente lembra dele. A gente reza para Jesus, para Maria, para Deus, para o doutor Bezerra, mas não lembra dele. A gente precisa confiar. Confiar. Não quer dizer que, mais uma vez eu digo, não quer dizer que não vai doer. As dores vão existir porque a gente está nesse mundo de dores, de sacrifício, de dificuldade, de atribulações. As pessoas antigamente iam para centros espíritas, os dois centros de Umbanda, as pessoas iam, começavam depois de meia-noite, 1 da manhã. Hoje a gente tem que ir reduzindo o horário da frequência, né, o horário das reuniões, mais cedo possível, porque as pessoas têm medo de sair de casa. É medo o tempo todo. Mas se não cair uma folha da árvore sem que Deus permita, por que a gente tem tanto medo? Claro, não vamos abusar, né? Não vamos abusar. Mas não precisa ter tanto medo. Durante a Covid, as casas espíritas fecharam. O espírita tem medo de morrer. E aí hoje todo mundo reclama que as casas espíritas estão esvaziadas. No momento que as pessoas mais precisam, as casas espíritas fechadas. Aqui fechou? Fechou também. Lá também fechou. Maria fechou. Então a gente precisa entender que não adianta ter medo. Todos nós temos uma programação. Saímos do plano espiritual com um objetivo: aprender e reparar. Né? E saímos com um fluido vital.
Se é de 60, 70, 80 anos, não importa. André Luiz diz que a maioria de nós não é completista. O que significa isso? Que a maioria de nós abusa, exagera e retorna antes. Não completa aquele fluido vital que trouxe. Esgota mais rápido. Não vai acontecer conosco aquilo que não tiver programado. Deus não vai permitir. A gente não vai abusar. Não vai entrar em local muito perigoso, sabendo que ali tem perigo. Mas a gente precisa rever determinados conceitos. Então, que Jesus, com esses ensinamentos e com o conhecimento que a espiritualidade trouxe, como sendo a terceira revelação, né? Aquilo que Jesus prometeu seria um consolador que iria trazer para nós tudo aquilo que ele disse que não compreendemos e tudo aquilo que ele não pôde dizer que a gente não ia compreender. Ele trouxe a doutrina dos Espíritos, que é esclarecedora, que nos ajuda a compreender o porquê das dores e do sofrimento. E se a gente não colocar isso em prática no nosso dia a dia, não serviu para nada. Não serviu para nada. Então, que Jesus possa amenizar o coração de todos nós, que a gente possa ser menos ansiosos, que a gente possa compreender e confiar que Deus nos ama e Ele nos quer bem. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, Zé Roberto, por nos trazer ensinamentos tão valiosos que com certeza irá nos auxiliar em nossa caminhada. Ensinamentos de Jesus. Sim, de Jesus, mas você os trouxe hoje para cá. Obrigada mais uma vez. Agora iremos para a segunda parte da nossa reunião com os passos. Peço por gentileza que todos permaneçam em silêncio e os passistas que estão em condições de ministrar o passe, por favor, se posicionem. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Que possamos, nesse momento, entrar em sintonia com as coisas que vêm do alto, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, por todos os ensinamentos que aqui hoje nos foi trazido, que eles realmente nos ajudem em nossa caminhada. Sabemos que o Mestre sempre está conosco. Jesus é o nosso alimento, é o nosso cobertor, é o ar que respiramos. Que tenhamos sempre gratidão por todas as oportunidades. Como disse o nosso amigo José Roberto, ao levantar, porque acordamos, ao se deitar, porque temos uma cama e uma casa para dormirmos, o alimento que recebemos, enfim, sermos sempre gratos, não esquecendo de olhar para baixo, porque muita coisa que não é boa acontece. E as nossas vidas podem não ser fáceis, mas também não estão sendo impossíveis. E o caminho também não é fácil, mas também não é impossível, pois Jesus sempre aplana esse caminho que nos leva até o nosso Pai. Ele nos enche de amor, de caridade e de luz. Vamos, por gentileza, agora pensar nesses nomes que estão nas caixas lá do lado de fora, tanto de encarnados como de desencarnados e de seus animaizinhos. Vamos pensar neles, rogando a Deus e a Jesus e Maria Santíssima, que eles possam receber o que melhor há, na medida do possível, que possam receber o auxílio necessário da espiritualidade. E que ao sairmos daqui, tenhamos a certeza que estamos sendo iluminados, que estamos sendo agraciados, pois a espiritualidade desta casa sempre está conosco, nos auxiliando. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, eu peço mais um minutinho da atenção de vocês para que possamos dar os avisos da casa, tá? Bom, como todos sabem, nós assistimos